E eu vou terminar a parte do abdômen com esse artigo aqui, que é um artigo do Rafael Escamillo, já falei dele várias vezes. Ele faz aqui a comparação de vários exercícios do abdômen. Esse aqui é o crush. Aqui, o que eles chamam de Beni Sirap, que é quando você faz uma fixação do pé e a pessoa faz o movimento do tronco o mais alto possível. Aqui, fazendo o que ele está chamando de crush reverso e o crush reverso inclinado. Aqui ele fala de um equipamento que eu praticamente não vejo esse equipamento nas academias, então eu não vou comentar sobre ele não. Esse aqui sim, embora houve um tempo que isso aqui esteve mais na moda, mas deu uma sumida, ainda tem nas academias, é uma coisa legal, só tem que ter alguma prudência, porque há várias formas de fazer, como a gente está vendo aqui, ó, que ele vai chamar isso aqui de, eu vou mostrar aqui primeiro, né, que é o mais conhecido, Power Wheel Rollout, acho que é o mais comum, que você leva esse rolinho, o pessoal chama de rolinho aqui, né? No Brasil, você leva lá à frente e traz para cá. Claro que dá para modular isso, né? Você pode fazer mais curto ou até quase o abdômen encostar no chão. Aqui já é uma história diferente. Veja que eu tenho aqui é claramente uma flexão do quadril, né? Que é o Power Wheel Pike. Então a pessoa vai lá para trás, fica reta aqui no chão, paralela ao chão, depois traz de volta. Então basicamente o que você tem aqui é a flexão do quadril. E aqui eu tenho uma mistura, né? O Power Wheel Knee Up. Vou lá atrás também, aí eu faço ao mesmo tempo uma flexão do quadril e uma flexão do joelho. Esse aqui não tem flexão do joelho. Então, Power Wheel Pike. Então, o Pike é esse. O Power Wheel Knee Up é este. E esse aqui o Power Wheel Rollout. E aqui um que eles fizeram elevado, né? Que estão chamando aqui de Hang Knee Up with Straps, né? Um strap seria essa estrutura aqui de sustentação. Bom, eles fizeram eletromiografia, né? Fizeram 5 repetições, então não foi completamente fadigante. Claro, 5 repetições é um pouco mais intenso para um do que para outro. Então, por exemplo, 5 repetições de um exercício como esse aqui é algo mais fadigante do que, por exemplo, 5 repetições disso aqui. Então a gente precisa ter uma clareza que o próprio exercício em si ele tem uma complexidade diferente. Ele fala que foi realizado de forma lenta e controlada, usar exercícios que geram... Aqui é uma forma de normalizar os dados, que usa exercícios que geram um grande sinal eletromiográfico para depois fazer uma normalização. Eles falam que expressaram o resultado como percentual da eletromiografia, dos dados eletromiográficos, para o valor mais elevado de cada sujeito, quando fez lá a contração voluntária máxima. Essa tabela aqui, apesar de muita coisa, vou tentar falar com um pouco mais de calma também, a última coisa para a gente comentar. Então aqui ele tem os vários exercícios, e aqui ele tem os vários músculos e aqui os valores eletromiográficos. Então ele tem aqui, ó, reto abdominal, a parte alta, né, a parte supra, reto abdominal, a parte baixa, a parte infra, oblíquo externo, oblíquos, né, externos, oblíquos interno. Eu não sei como ele conseguiu interpretar o oblíquo interno, que é mais profundo, mas segundo ele conseguiu fazer. Aqui o latíssimo do dorso, porque naqueles movimentos lá do Will e também naquele do straps, o latíssimo do dorso é bastante exigido. Viram também os paras espinais lombares e usar aqui o reto femoral como um marcador da musculatura flexora do quadril. Né? Não mediu o psoas pela dificuldade, né? Já que o psoas é um músculo profundo e com eletromiografia de superfície você não consegue. O mais importante para a gente entender não é exatamente esse valor aqui absoluto, porque como eu disse, esses exercícios aqui, 5 repetições desses exercícios, é mais intenso do que 5 repetições do crush. Então, o mais importante para a gente não é esse valor absoluto, mas a comparação do comportamento dos diferentes músculos. Então, por exemplo, o Power Wheel Rollout, que é o uso do rolinho de forma mais convencional. Ele tem aqui a parte alta e a parte baixa do reto abdominal trabalharam de forma parecida. O oblíquo externo o interno, né, teve um dado valor relativamente expressivo, olhando para esses valores. Agora, legal a gente olhar isso aqui, ó.
aqui o reto femoral. Então isso aqui ele mostra o quanto que o abdômen participou e aqui o quanto o reto, como o reto femoral participou, servindo de marcador para a gente do flexor do quadril. Então veja que o rolinho clássico, aquele tradicional, o valor do trabalho do reto abdominal, estou botando só a parte superior aqui, poderia ter colocado inferior também, mas isso aqui deu 12 vezes mais do que o trabalho do reto femoral. Então é um bom exercício para o reto abdominal, porque ele valoriza bem mais o reto abdominal do que o reto femoral e, portanto, os flexores do quadril. Agora, quando ele faz o Will Pike, que é um exercício basicamente de flexão do quadril, aí a coisa muda de figura. Veja que os flexores do quadril agora trabalharam bastante, né, simbolizado aqui pelo reto femoral, e o abdômen já não trabalhou tanto. Então isso aqui só deu, se eu divido esse valor por esse, deu só 1,6 vezes maior. Então esse exercício de cima é um exercício muito mais interessante para a musculatura do abdômen do que esse exercício. Agora, uma coisa que vocês podem perceber que foi constante é que toda vez que o quadril era mais exigido, ou seja, quando tinha mais flexão do quadril, os oblíquos também trabalhavam mais. Então, toda vez que tem flexão do quadril, parece que os oblíquos eles passam a ser mais solicitados comparado, veja aqui em cima, né? Aqui é um exercício que valoriza mais o reto abdominal. Esse aqui já trabalhou menos o reto abdominal, trabalhou mais os flexores do quadril e o oblíquo foi mais exigido também, talvez com uma estratégia de estabilização do movimento, né? O Power Will Niap trabalhou até menos, ó. Achei até que esse aqui ia dar um valor maior, mas trabalhou até menos, porque também de fato isso aqui eu tenho a flexão do quadril e flexão do joelho, né? Porque o que deve explicar isso aqui, porque de fato o abdômen praticamente não muda, né? Fica lá só estável. Então não foi um bom exercício para a musculatura do abdômen. E de novo, quando a gente percebe que quando há movimento do quadril, os oblíquos trabalharam mais do que a musculatura do reto. Aquele em suspensão com straps deu 4,6, né, já está razoável. Como tem flexão do quadril, os oblíquos também trabalharam um pouco mais. Aí veja que aquele lá, ó, só para voltar àquela história de parte supra e infra, né? Não teve grande diferença aqui, nenhum deles teve grande diferença aqui, também, né, diferença muito pequena. Estão trabalhando de forma parecida, a parte alta e a parte baixa. Aqui ele vai falar do crush inclinado. Veja que interessante, o crush, aquele inclinado, que é o que a gente chama aqui de infra, o infra não trabalhou mais, né? Aliás, proporcionalmente foi menor do que os anteriores aqui, ó. Aqui de novo, né, o crush reverso, que é o que a gente chama aqui de infra, feito no chão, né, flat. Reverse crush flat. Também a parte supra deu um pouco maior do que a parte infra. E aí depois vocês olham com calma esses valores aqui, né? Veja que deu aproximadamente 4 vezes maior do que aqui. Agora eu quero chamar a atenção disso aqui. O crush, que é o exercício que a gente chama de supraabdominal clássico aqui, veja que ele trabalha basicamente a musculatura do abdômen, principalmente a musculatura do reto abdominal e do quadril praticamente nada. Veja que dá 18,6 vezes mais trabalho do abdômen em comparação do quadril. Então de todos os exercícios aqui, é aquele que mais há predomínio da musculatura do reto abdominal, embora, como a gente viu ali, veja que a do oblíquo já diminuiu um pouco, né? Porque quando não tem flexão do quadril, o oblíquo já trabalha um pouco menos. Mas tem um bom trabalho, principalmente do oblíquo interno, né? Aqui o Benli Serap, que é aquele exercício que há a fixação do pé. Veja que aí a história muda, abdômen já trabalha menos e flexor do quadril mais, portanto já a diferença é muito grande aqui, ó. O crush para isso aqui, em termos de predomínio, é muito diferente. E como fazer então um exercício que valoriza músculos do abdômen e ao mesmo tempo trabalhando em zona de hipertrofia, né? Fácil, é só você colocar carga no crush.
Não é proibido usar o bend up, mas se for fazer, não faz até lá em cima. Você pode usar aquela fixação do pé, usando um banco declinado, mas faz um movimento mais curto, né, até aproximadamente 40, 45 graus. Então, interpretações. Os músculos do abdômen trabalham mais quando há pouca flexão do quadril, então isso é extremamente importante para a gente, como conclusão aqui dessa parte. A região infra e principalmente os oblíquos são mais exigidos que a porção superior do reto do abdômen em exercício que tem maior flexão do quadril. Essa é uma outra interpretação que a gente chega a partir desse artigo. Quando há maior flexão do quadril, a região infra, né, não tanto quanto os oblíquos, mas os oblíquos claramente, quando há flexão do quadril, eles trabalham mais sempre, né, de forma, quando há o bem inicial aqui, por exemplo, para não cometer erro, veja que os oblíquos trabalharam mais. Embora eu tenha que olhar as letrinhas para ver se houve diferença estatística, mas de forma sistemática a gente percebe que o valor é maior.